Oi, pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Tudo jóia? Boa tarde para todos que acompanham o Café em Casa. Hoje a gente vai ter um Café em Casa mais do que especial. A gente vai falar sobre uma marca que cuida das pessoas, que fala de qualidade de vida. Tô vendo aqui que o Michel já entrou. Nós vamos falar sobre humanização da comunicação das marcas, humanização das marcas, né? Esse novo consumidor. E eu vou conversar com o Michel Blanco, ele é Head de Reputação e Comunicação Corporativa da Natura. E tudo que vocês quiserem saber do Michel, por favor, vão colocando aí, vão apertando o coraçãozinho, que é aqui embaixo. Vai apertando, vai apertando, vai apertando para que mais pessoas possam participar da live, mais pessoas possam acompanhar o Café em Casa e esses bate-papos que eu tenho tão interessante aqui sobre as pessoas maravilhosas que estão transformando, sim, o mundo num lugar melhor, fazendo a sua parte nas corporações das quais elas participam e também dos projetos que elas montam, né? Então vamos lá, o Michel tá pedindo aqui para eu adicionar bate-papo. Vamos lá. Deixa eu colocar aqui a nossa... Oi, Michel, tudo bem? Tudo bom, Camila? Tudo jóia. Deixa eu descer aqui um pouquinho, que eu acho que eu tô achatada. E aí, como vai? Tá no frio? Tudo bom? Peraí, deixa eu trocar o fone, que tá Por dando um, favor, um fica à probleminha aqui vontade. no áudio. Peraí, Fique à vontade. E deixa eu ver tá se no eu frio consigo. aí? Opa, deu uma travadinha. Voltou? Peraí, vamos fazer o A Vera teste de acabou de novo. entrar. Não, tá dando errado para variar. Esse tipo de coisa acontece porque é ao Não, vivo, fica né? tranquilo. O Renzo acabou de entrar. A Patrícia também entrou. Vamos conversar com o Michel Blanco. Como eu falei para o pessoal, você é Head de Reputação e Comunicação Corporativa da Natura. E a gente vai ter um bate-papo super bacana para falar sobre as suas experiências, a sua carreira, né, Michel? Até a gente poder chegar na Natura e falar bastante sobre essa comunicação interessante, humanização das marcas. E vamos lá, deu para ouvir agora? Tá ouvindo direitinho? Agora sim eu tô te ouvindo. Apelei pro fio Maravilha, e maravilha. aí Então vamos funcionou. lá. Michel, Tudo bom, super Camila? obrigada por ter aceito o meu convite, viu? Obrigada mesmo. Eu sei que sua agenda é bem atribulada, mas valeu, valeu. Não, eu que agradeço o convite. É super, super legal estar aqui conversando com você. Na verdade, a Nossa, agenda de todo mundo, né? isso é A agenda verdade. de todo mundo tá uma loucura. Ultimamente, né, estamos todos aqui envolvidos em nossos homes. Está em home office também? Estou em home office. Ou dormindo no trabalho, depende do lado que você olha. Tá certo. Não, tá certo. Também estou. Vamos nos cuidar. Em brevemente estaremos todos em modelos ou definitivamente home office, ou estaremos aí no híbrido. Que seja muito bem-vindo e com saúde para todo mundo. Michel, vamos conhecer você um pouquinho, né? Porque você não chegou assim na Natura, eu tenho certeza absoluta que você percorreu caminhos que você foi desviando de barreiras e foi escolhendo caminhos bacanas para você. Como é que foi? Você se formou em comunicação corporativa, comunicação social, como a gente diz hoje? Não, não. Nada Eu a ver. estudei nada a ver. Quer dizer, médio a ver, eu acho. Eu fiz, na verdade, relações internacionais. Eu fiz Que bacana. graduação e mestrado em relações internacionais. Jornalismo não era um plano que estava contemplado, mas eu já tinha feito uma especialização durante o tempo de graduação, mas pintou um convite para uma vaga no IG. O IG tinha acabado de se estabelecer, tinha acabado de mudar para Mauri, e eu fui trabalhar no IG como tradutor. Foi uma Como experiência tradutor, breve, como né? tradutor, que era basicamente Para língua traduzir inglesa, notinhas é de isso? agências, traduzir nota de agência e subir no portal. Ok. Foi um período super curto, mas
intenso, porque na Imagina, escada de incêndio do IG eu conheci a Júlia e a gente está casado até hoje. que maravilha! Então foi uma Então super experiência, Wig. foi uma super experiência. A gente está casado até hoje, a gente é pai da Yolanda, da Tereza, Poxa, mas a Júlia, nossa olha o história, que o Wig trouxe para vocês, hein? tá vendo? Mas a gente só foi se reencontrar 5 anos depois. Do IG Tá. eu fui para a Folha, da Folha, na Folha eu passei mais ou menos 2 anos, duas passagens, Você passou pela sempre redação da Folha. do Redação. online, pela redação da Folha Online. Pela Naquela, Folha Online. naquela época era separado, eram andares diferentes. O online era uma operação distinta do impresso. Na verdade, era uma operação sem o mesmo prestígio que o impresso naquela época. Na época, assim, no início, né, Michel? Era bem início. E da Folha eu fui para a Reuters, passei mais ou menos um ano na Reuters. Nesse período, trabalhando já como repórter de economia, macroeconomia e às vezes negócios. Enfim, era uma coisa um pouco fluida. Uhum. Dali eu fui para uma agência, minha primeira passagem por uma agência, a então Máquina da Notícia, que hoje é a A BCW, máquina, né, mas naquela sim. época era a Máquina da Notícia. E eu fui trabalhar no núcleo editorial da Máquina, né, que produzia análise de dos jornais para clientes específicos, né? Dali eu recebi um convite para assumir a chefia de comunicação da FUNAI, na época. Então foram 2 anos em Brasília, E liderando o processo de viu, não? comunicação da FUNAI. Sim. Então, uma coisa também completamente inesperada, super rica e uma experiência que eu Quanto não, tempo eu você não ficou na titubeei em FUNAI? abraçar. Quanto Oi? tempo, quanto tempo você ficou na FUNAI? 2 anos. Fiquei 2 anos na FUNAI. Então foi de 2005 a 2007. Que experiência, hein? Super, super experiência. É uma experiência meio Bye Bye Brasil, assim, uma coisa de você conhecer rincões onde você nunca mais teve oportunidade de conhecer. Sim. Então foi uma experiência super, super rica, que eu guardo na memória com muito carinho até hoje. Dali, da FUNAI, eu voltei para São Paulo, voltei para a Máquina, também para o mesmo núcleo editorial, mas já numa outra função, abraçando mais contas. Depois desse período, fui para o Yahoo, trabalhar como editor, depois gerente editorial, e no Yahoo fiquei quase 5 anos. Então, cuidando de negócio, de hard news, finanças e produção de conteúdo original. Então, produção de vídeos, colunas, ampliar o time de colunistas, enfim, uma operação que foi muito super rica. O Yahoo foi uma experiência incrível, era um time super enxuto, mas assim, a relação clique-pessoa, eu acho que era a melhor relação que se tinha na Ah, que legal. época, uma audiência incrível, uma flexibilidade enorme de trabalhar, de testar coisas. Então foi algo muito, muito bacana. E depois desses quase 5 anos de Yahoo, recebi o convite para ir para a Natura. Sim. E onde eu estou até hoje. Entrei na Natura, a Natura já era o que conhecemos, mas ainda numa dimensão menor, né? Não tinha ainda The Body Shop, né? Sim. O grupo, e nem a Avon. Então, ao longo desses 6 anos, a empresa passou por transformações muito, muito grandes. Então, quando eu olho assim essa carreira meio torta, como se diz, né? Desviando de várias coisas e tal, na Natura eu pude aplicar um pouco de tudo isso que eu tinha vivido já, né? De toda essa vivência. Então, já produzi notícias, já fui de redação, já sei como funciona a coisa do outro lado do balcão. Já li notícia, porque fazer análise é você ler, né? Você ler e interpretar para um Sim. leitor específico. Também é você assumir um outro lado, assumir um outro papel. Órgão público é você fazer gestão de crise numa dimensão que muitas vezes é muito mais intensa que no setor privado.
E depois ir para uma redação que vê e que produz produto, né? E que além do jornalismo você tem produtos editoriais, né? Então você tem um olhar já para uma comunicação muito mais contemporânea, também trazendo também um pouco de experiência de marca. Então passei por muito disso no Yahoo. Então ao fim das contas essa experiência sinuosa acabou sinuosa, né? Com Sim, tantas facetas diferentes acabou sendo eu super rica imagino. para o momento que eu vivo hoje. Exato, era exatamente isso que eu ia falar. Olha, uma caneca da Natura, essa eu quero, hein? Uma Né? caneca da Natura. Uma Tem caneca que, tem que, tem essa é que especial. vestir a camisa. Olha. Isso. Deixa eu te falar. Eu imagino que cada empresa dessa que você passou, você foi o que você falou, foi muito rico, você trouxe um pouquinho com você, né? E uma coisa super importante que eu vejo e converso muito com os meus clientes sobre isso, o quanto é importante que os seus colaboradores tenham um alinhamento de valores com a empresa que ele trabalha, né? Não adianta, eu odeio o que a empresa faz e a forma como ela se expressa, os valores dela, eu não vou conseguir ser útil lá dentro. Não vou conseguir ser útil para nada, né? Então, de que forma você imagina que os valores da Natura se alinharam com você? Foi um momento, você estava já com tanta riqueza de conteúdo, um repertório riquíssimo já, né? Tantas experiências, coisas que deram certo, coisas que deram errado, experiências como jornalista, experiências como comunicador do lado de cá, né? Então foi o que você falou, a redação, os bastidores e tudo mais. Que tipo de valor que você imagina que você tem ou desenvolveu que você teve match com a Natura? Não, essa pergunta é excelente. A Natura é um caso, é um caso curioso, porque ela é uma empresa que tem uma reputação imensa, né? Sim. Então, é algo. Positiva, muito positiva. Aliás, os É, rankings de reputação, a Natura está sempre entre os cinco, entre os quatro, está lá em cima. exato. Sim. Então, é uma empresa queridíssima e é algo que gera. Eu brinco, quando eu entrei na Natura, eu brinco, quando eu comentava com as pessoas, onde você está agora, na Natura? Era como se tivesse um efeito gatinhos. Imediatamente parece que vem uma cesta de gatinhos, que todo mundo fala, nossa, Natura. Porque a marca realmente desperta esse carinho nas pessoas, que vem por conta de uma trajetória incrível, de uma marca Sim. genuinamente brasileira. E genuína aqui não é força de expressão. Acho que quando a gente olha a trajetória da organização, verdade é uma coisa que é muito fundamental. Isso é uma das crenças, isso tá expresso. A Natura tem 6 crenças. Uma delas é o compromisso com a verdade, que Ok. é como um caminho para a qualidade das relações. E isso é algo que é fundamental quando você vê isso transparecer e ser levado muito a sério dentro da organização. Uhum. Outra coisa que é fabulosa é a questão das relações. A importância é uma empresa de relações, feita por relações, e que leva isso muito a sério. E quando você tem uma trajetória, quando você é de uma área de comunicação, de relações públicas, você ir para uma Sim, empresa que valoriza as relações, sim, sim. você se sente em casa. É perfeito. Né? Sim. Você se sente em casa, você entende que aquilo faz sentido, que você aquela sua atuação tem uma conexão com a razão de ser Uhum. da organização. Uhum. Mas é claro, tem muito do imaginário, né? Tem muito daquilo que você olha de fora e você fala, putz, não, acho que isso aqui é realmente uma coisa incrível, acho que a organização tem tudo a ver comigo, mas tem pequenos detalhes que vão fazendo toda a diferença. Eu me lembro muito quando eu cheguei a Cajamar, no primeiro dia, era um dia chuvoso. E Cajamar tem um estacionamento amplo no início, né? Cajamar é a sede da fábrica, né? A Natura agora tem um outro prédio, sede administrativa está em São Paulo, mas Cajamar continua sendo a sede da Natura, onde estão as fábricas, enfim, os Tá. laboratórios.
Quando eu cheguei em Cajamar, cheguei de carro, a primeira coisa que o recepcionista, né, o porteiro me deu foi um guarda-chuva. Tá chovendo, pega um guarda-chuva. Botou um guarda-chuva no meu carro. É um gesto pequeno, mas outra que você vê isso, assim, a atenção com cuidado, com detalhe. O estacionamento é aberto. Está chovendo, todo mundo ganha um guarda-chuva para fazer esse trajeto. Tem lá o guarda-chuvinha laranja. E virou uma das marcas de Cajamar, que é uma das marcas desse carinho, do cuidar. Né? Então, o cuidar é algo que está muito vivo na organização. Eu acho que tem outros valores que são absolutamente fundamentais. A valorização da diversidade é algo que é extremamente encantador, porque você vê que isso é uma história vivida, não é um slogan, não é uma coisa do momento, não é de agora, Você é vê algo no, que vem sendo perseguido. você vê no seu dia a Sim, dia que os colaboradores veem isso na prática, essa diversidade, esse relacionamento gostoso, positivo que acontece dentro da empresa? sim, totalmente. Totalmente. Não, diversidade é algo que é levado muito a sério, ainda tem muitos desafios, naturalmente. A gente ainda Claro, vive num país extremamente desigual, claro. mas é algo que a gente valoriza de sobremaneira, de algo que é vivido com muita intensidade. Sim, sim. Antes de eu continuar aqui, galerinha, pega esse coraçãozinho que aparece aqui embaixo, ó, e vai clicando bastante para que muitas pessoas possam compartilhar esse conteúdo bacana que eu e o Michel estamos conversando. Vamos aproveitar o Michel aqui. Não é sempre que a gente consegue o Michel para conversar com ele, né? Michel, fala uma coisinha para mim. A gente está falando de relacionamento e você falou dessa experiência que você tem no digital. Você pegou o digital lá no início, quase, praticamente, né? O IG, o Yahoo, tal, o UOL no início e tudo mais. Agora, chegando próximo dessa realidade mais TikToker, mais Instagrammers e tal e tudo mais, né? Que é uma realidade que não dá para fugir. Não dá para fugir mais, essa é uma realidade. E em vez da gente ficar reclamando e falando do negativo das redes sociais, a gente precisa usá-la para o bem, né? E aí teve uma época que foi o boom dos influencers. E aí vieram os influencers famosos, né? E hoje em dia eu tenho parceria com o TikTok em projetos que a gente tem aqui. As redes estão começando a valorizar os criadores de conteúdo que aparentemente ninguém sabe quem é. Só que eles têm um talento tão incrível para gerar conteúdo de uma forma tão criativa e tão positiva que muitos têm muitos mais seguidores do que artistas e pessoas que eram tidas como influencers, né? A Natura entrou nesse boom no início de influencers famosos. E como foi isso para vocês? Vocês estão detectando essa transição e essa transformação das redes sociais? Como que é para vocês trabalhar o público interno e externo com criadores de conteúdo, que não são funcionários da Natura, né? Mas são pessoas que vão vestir a camisa, usar o produto, e indicar de uma forma positiva. Como que é isso? Você acha arriscado? Uma parte que vocês investem muito? Ou não é da comunicação corporativa isso? É mais do marketing? Como é que ficou isso dentro da Natura? Tá, não, esse é um tema bom. Esse é um tema bom e rende. Sem dúvida. Olhando a perspectiva da Natura, a gente costuma dizer muito que a Natura é uma rede social original, né? Ela se faz como uma rede social. Sim. Só que ela se constituiu de maneira offline, né? A partir do momento que ela foi para a venda direta, ela se tornou uma rede social original, constituída de maneira offline, descentralizada, com influenciadores de marca já há muitos anos, é o que são as consultoras, são as verdadeiras influenciadoras da marca. Então, quando a gente pensa nesta questão de influenciadores digitais, é interessante ampliar um pouco a lente e a gente parar para se questionar o que é influência, o que é rede. Porque, é claro, há os influenciadores digitais tais como a gente conhece, né?
Eu ainda sou do tempo de chamar de blogueiro, né? Os Então, blogueiros, sim. ainda eram os blogueiros, né? Sim. Então, ainda tem os influenciadores digitais nativos, criadores de conteúdo em suas redes, mas o fato é que está todo mundo em rede. As Exato. consultoras da Natura, as revendedoras da Avon, os representantes da Avon, estão todas conectadas em rede, são influenciadores. Sim. São nós de rede, com suas comunidades de prática, né, que podem ser mais influentes ou não, maiores ou menores, mas elas têm influência. E elas são advogadas da marca, falam pela marca, se identificam com as causas. Da mesma maneira, os colaboradores também. Os colaboradores são os primeiros influenciadores. Quando a gente pensa em influência e reputação, Sem que você dúvida mencionou, nenhuma. Sem dúvida nenhuma. os colaboradores são os primeiros influenciadores da marca. Né? Então, assim, quando você diz, essa empresa é legal de se trabalhar, você vai procurar saber com quem trabalha lá. Né? E essas pessoas estão em rede, estão em coletivos, estão em núcleos dentro dessas organizações, se dividindo por afinidades, por interesses, por causas. Né? Uhum. Tem grupos de colaboradores reunidos nas mais diversas causas, nos mais diversos interesses, em diálogo franco com a marca, com as suas redes, com as redes sociais da organização. E os influenciadores, vamos pensar, influenciadores profissionais, por assim dizer, Tá. que nem todos eles são profissionais, alguns estão em processo que são criadores de conteúdo. Ao longo dos anos, isso é algo que tem evoluído muito na Natura, fruto de muitas discussões, de como deveria ser relacionamento, de como deveria ser o jeito Natura de se relacionar com influenciadores digitais. E a maneira que encontrada aqui foi buscar legitimidade. Ou seja, só faz sentido de verdade você trazer para um relacionamento aquilo que tem conexão, que tem um interesse genuíno. Né? Então, pessoas que estão, de alguma maneira, envolvidas com causas que dialogam com os valores da marca. Uhum. A gente fez uma primeira experiência aí a minha memória já está sem memória de peixe, mas faz alguns anos. A gente fez uma primeira experiência de reunir um grupo de influenciadores e fazer uma jornada ao longo de um ano para entender como seria a melhor maneira da gente se relacionar com isso. Então, Ah, trazer um influenciador para um tipo de ação como essa, uma ação de PR, você não está trazendo um rosto, você não está trazendo um criador. E uhum. essa criação precisa ser respeitada, ela precisa encontrar um terreno fértil, assim. E isso está em diálogo com aquilo que você está produzindo como marca. Então a gente trouxe a Gabi de Pretas, a Xanda, Alexandrismos, Pedro, um grupo de mais ou menos uns 10 influenciadores, 10, 12 influenciadores. Samuel Gomes, Tá. gente de tamanhos distintos também, de números de seguidores distintos. O número de seguidor também é algo que é muito enganoso, né? Não pode ser a Vocês métrica final. não se impressionam com isso? Ah, a pessoa tem milhões e milhões e milhões, vamos chamá-lo. Vocês não se impressionam com isso, assim? Eu acho que no início todo mundo se impressionava com isso. Sim, Acho que no sim. início todo mundo se impressionava, essa era uma métrica. Hoje o engajamento é fundamental, ou seja, quem fala com quem, né? Quem é ouvido de verdade, mesmo que seja por um grupo pequeno. Sim, eu Você imagino medir a que quem influência. não gosta de pessoas não tem como ser influenciador da Natura, né? Se você não gosta de pessoas, não sabe lidar com isso, Exato. não pode ser influenciador da Natura, né? Como é que vocês traçam esse caminho assim, escolhem isso? É normal levantar bandeiras assim para vocês ou vocês misturam as causas? Em vez de, olha, a gente levanta essa bandeira aqui, nós abraçamos, apoiamos quem apoia causas. Como que é isso internamente, assim? Não, tem causas claras e claramente definidas. A Amazônia, por exemplo, é uma delas. Sim. Quando a gente fala Amazônia, a questão da crise climática, enfrentamento à crise climática e proteção da Amazônia. Isso é uma causa claramente definida.
em direitos humanos, né, quando a gente pensa em diversidade, questões relacionadas à diversidade étnico-racial, da comunidade LGBTQI+, tudo isso dialoga com a marca. Questão de direitos animais, quando a gente fala de cosméticos livres de testes em animais. Ou seja, existe uma série de coisas que estão relacionadas à norma. E as causas das suas próprias marcas, dos seus próprios produtos. Né? Então, quando você, por exemplo, Todo Dia, que é uma linha de cuidados pessoais. Tá. A razão de Todo Dia é a aceitação do corpo. É você estar bem consigo mesmo, é você lidar com o corpo e você cuidar dele. E disso a gente está falando de inclusão, a gente está falando de diversidade, a gente está falando de aceitação, de uma beleza livre de estereótipos. Somos uma empresa de beleza, mas... Os corpos, né? Todos Exato. os corpos, Exato. Exato. Então não faz muito sentido você entrar numa discussão dessa trazendo alguém que vá num caminho oposto, que vá num caminho da padronização, que vá num caminho em busca de uma estética perfeita, se é que existe uma estética perfeita, mas não faz sentido você trazer para... Que causa sufocamento, né? Para uma determinada... Que causa constrangimento, exato, que causa constrangimento, que vai no sentido oposto à libertação que se busca. Sim. A libertação desses padrões de beleza. Então, são esses alguns critérios que orientam, ou mesmo você pensar em Amazônia. Não faz sentido você trazer alguém que é um negacionista climático. Sim. Não tem a menor razão de ser. Então, contrário, vocês correm um risco, por exemplo, de uma pessoa que é o extremo disso, né? E aí, ainda que ela seja diversa, eu até estava vendo um documentário super bonito na GNT falando sobre a questão do cancelamento. Né? Agora, enfim, virou uma febre isso. Eu não concordo com você, vou te cancelar, vou te cancelar, vou te cancelar, né? E aí tinha uma menina, uma líder de um movimento negro, e perguntaram para ela: você acha que a diversidade, né, chegou num ponto tão demais que o politicamente correto chegou num excesso, passou do ponto, né? Em que momento você vê que, não, eu acho que a gente só pode ir até aqui? Ou a marca compra a briga e vai. Algumas pessoas têm bandeiras muito positivas, mas elas são levantadas de forma muito brutal, né? Então, qual é a linha tênue entre, vamos ensinar, né? Vamos educar sobre uma causa, ou vamos brigar e lutar por uma causa, né? Em que ponto que vocês falam, poxa, até aqui a gente pode ir? Ou não tem isso? Vocês não se preocupam com isso? Bom, acho que aqui também tem bastante coisa. Acho que quando a gente pensa politicamente correto, a gente tem que avaliar bem, porque muitas vezes esse argumento ele é usado como cerceação de direitos. Você fala, olha, alguém é politicamente correto. Geralmente isso vem de quem quer manutenção de privilégios. Sem dúvida. Sim. Acho que é importante, é bom tomar cuidado com isso, né? Você taxar uma questão de equidade de gênero, equidade de raça como uma busca do politicamente correto, não. A gente está falando de busca de direitos. Simples assim. A gente vive numa sociedade ainda... É o básico. A gente vive numa sociedade... Acho que hoje, quando a gente para olhar lá fora, assim, a gente tem três grandes problemas. Tem muitos, mas acho que tem três grandes problemas que as empresas podem atuar. Crise climática é um deles, desigualdade e intolerância. Eu acho que talvez a gente esteja falando aqui desse terceiro ponto. Né? Exato. E isso... Né? Assim, isso é uma mera constatação, intolerância. É algo que a gente vê crescer imensamente.
a maneira com que a gente busca atuar no relacionamento com influenciadores, seja no relacionamento com influenciadores, seja em diversas ações de PR, é estabelecendo pontos. Pontos para o diálogo. Tá, É nisso que a gente acredita. No entendi. diálogo como um instrumento legítimo de transformação da sociedade. A Ok. gente só vai conseguir provocar as mudanças que a gente acredita que são necessárias para levar a uma sociedade mais justa, próspera, e sustentável por meio do diálogo. E isso muitas vezes significa você sentar com o diferente. E Oh, nesse movimento buscar quais são os pontos em comum sobre os quais é possível avançar. É claro uhum. que há pontos que são inegociáveis, mas o diálogo ele é algo fundamental se a gente quiser provocar uma mudança de verdade na sociedade. Então, nesse ato, o que a gente busca é o diálogo. E eu acho que é o que, assim, de verdade, o que eu tenho visto nas ações das marcas, eu vejo muita consistência nessa linha, de se buscar sempre uma manutenção, um estabelecimento do diálogo com as diferentes, com as diferentes partes. Isso não significa você abrir mão de seus valores, abrir mão de seus princípios. Sem dúvida. Mas Isso, sentar para isso dialogar é fundamental. isso ganha corpo com as redes sociais, né? Isso ganha corpo, assim, ganha uma dimensão, às vezes, inimaginável, né? Em especial sobre os críticos, né? Porque a pessoa que está sempre positiva é aquela que vai te curtir, vai te dar coraçãozinho, e isso inclui as marcas, né? Falando de interações, né? Falando de relacionamento, dessa questão toda da empatia, a gente está nessa era de vamos ser empáticos, né? Como que vocês conseguem comunicar o autocuidado, o cuidado com o outro, né? Essa questão de você precisa se aceitar, amar seu corpo, né? Se amar sem parecer piegas, sem parecer publicidade, mas parecer realmente nós queremos que você se cuide. Nós queremos que Uhum. você, né? Como que é isso para vocês assim? É difícil essa linguagem offline, online, na comunicação, nos meios de comunicação? Como que é isso para vocês? É sempre um desafio. Acho que é Sim. sempre um desafio, ainda mais em tempos como que estamos vivendo. A gente está atravessando um período extremamente complexo, né, em meio a uma pandemia, em meio a ânimos muito acirrados, Uhum. mas há algo que não tem mudado nessa mensagem, como você disse, é uma mensagem de amor. Pode Sim. parecer às vezes ingênuo, mas é algo Sim, que por isso é que eu perguntei, exatamente. fundamental. É algo que é fundamental. E amar, na verdade, é um ato de coragem, né? E ainda mais num período como o que a gente está vivendo. Você se dispor a amar, você está disposto a se amar antes de mais nada, para você poder se lançar e amar, e amar, e amar o outro. Sim, Mas, ao mesmo tempo, acho que nunca, na nossa história recente, cuidar-se e cuidar do outro foi tão fundamental. Então, concordo. é uma mensagem que isso. E qualquer mensagem, quando você pensa em piar, você precisa ter uma conexão com a realidade. Óbvio. Você precisa estar Sim, conectado com o dá que para está viver acontecendo lá num fora. Alice. Sim, sim, é a realidade, sem Você dúvida. não. Exato. Você se conecta com o diálogo existente. Você não cria uma conversa, você não sai falando sozinho. Você estabelece um vínculo com aquele diálogo que tá acontecendo. E tendo uma coisa em mente, uma ação de piada ela gera consequência. Então, qual é Sim, a consequência que você quer gerar com essa ação ao se conectar a esse diálogo? E de que maneira você vai buscar se conectar?
Eu acho que no caso da Natura, e acho que de muitas outras marcas, isso é algo que você trouxe no início, né, da questão da humanização das marcas. A gente tem visto as marcas cada vez Exato, mais era exatamente. conectadas com as pessoas. Sim. Eu acho que há uma evolução do que era antes interação para o que é hoje narrativa. Mas assim, vamos qualificar melhor narrativa, que eu brinco que toda vez que alguém solta essa palavra aleatoriamente, uma fadinha se apaga. Mas é você entrar nesses diálogos e fornecer meios para que as pessoas possam buscar uma autorrealização, Uhum. ser melhor nos seus papéis. Como que uma marca, eu acho que a marca pode ganhar relevância num momento como esse, quando ela pode ajudar as pessoas a serem melhores nesses papéis. Ou seja, mães e filhos, Uhum. pais e mães, melhor dizendo, né? Mães e pais. Quando uma marca, o momento da maternidade é algo que traz muitas dificuldades, traz muitos desafios. Nem todos os momentos são extremamente doces, mas quando você tem uma marca que te ajuda, pelo menos, a aproveitar esses grandes momentos, esses pequenos grandes momentos, um gesto de toque, de carinho, da aproximação e do estabelecimento do vínculo, isso é algo incrível, né? De você trazer algo que seja realmente útil e que faça sentido nessa, nessa jornada. Ou quando você ajuda a libertar uma pessoa dessa opressão pelo corpo perfeito, Uhum. né? Pelos estereótipos de beleza. As marcas podem ajudar nisso. Uma comunicação genuína, franca, aberta, valorizando a diferença, valorizando outros corpos, mostrando que a beleza ela não habita um único corpo, a beleza está aí no mundo. E todo mundo tem a sua. E tem espaço para tudo isso. Então, esse lugar a marca pode ocupar e provocar uma libertação imensa ao fazer com que as pessoas se vejam representadas, se sintam parte dessa história, né? Uhum. Acho que isso é algo libertador. E Ou você quando falou de você entra em tendências, né? campanhas, Oi, oi? desculpa. Pode falar. Pode falar. Não, ou quando você entra em questões que são extremamente complexas, mas que são fundamentais para o momento atual. Uhum. A gente está falando desse momento de pandemia, fora as quase 500 mil mortes que temos no país, esse momento extremamente sombrio, a gente tem efeitos colaterais que são muito perversos. Um deles é a violência doméstica, né? Sim. Então, junto com o isolamento social, milhares e milhares de mulheres e crianças ficaram confinadas com agressores em casa. Exato. Aí você fala, cara, mas o que uma marca tem a ver com isso? Ora, se o seu público consumidor são mulheres, se a tua razão de ser é empoderar e valorizar a ação feminina, você tem tudo a ver com isso. E Uhum. você pode fazer muita coisa. Então, assim, ao longo desse período, a Avon teve muito atuante na campanha, isolada assim, sozinhas não, de combate à violência doméstica, em parceria com outras empresas. Então, acho que são essas ações que fazem com que essa conexão ela possa virar um vínculo duradouro. Ao você se conectar de verdade com a realidade que está ao seu redor, você Sim. tentar buscar e propor soluções, estabelecer pontos para o diálogo e tentar gerar uma transformação na sociedade. Ou seja, Uhum. a atuação da Avon no combate à violência doméstica é para erradicar a violência doméstica. É para acabar com a violência doméstica. Para acabar com a violência contra mulheres e meninas. Isso é Sim. inaceitável. É, Então, é porque esse tipo de coisa. Isso é inaceitável, né? Então, a atuação de marcas ela tem que estabelecer isso também. Há coisas que não são aceitáveis. Violência contra a mulher é algo inaceitável. Essa é uma linha, por exemplo. Isso é inaceitável. Ponto. é, Né? Então, você não vai trazer um agressor para uma campanha de marca, de maneira alguma. claro, sem Você também não dúvida. vai promover o linchamento de ninguém. Não é isso que Sim. você quer. Você quer estabelecer o diálogo, você quer mudar esse comportamento. Você não quer punir, você quer mudar o Uhum. comportamento. Você quer elevar a sociedade para um outro lugar. Então, Você são você atuações imagina complexas. Eu sei que que
ou as entidades que deveriam estar cuidando disso estão lentas e, enfim, não estão funcionando, você imagina que uma marca, ela pode estar todo dia dentro da casa daquela pessoa? Sim, ela pode transformar a vida daquela pessoa, né? Dependendo o que vem naquela mensagem com aquele produto, né? Porque o produto não é só um produto, o produto é uma mensagem, né? Sim. Então, a polícia não pode estar todo dia lá dentro, mas pode ser que a sua linha todo dia possa estar, né? Entende? Assim? Então, e com ela vem uma mensagem para aquela mulher, né? Que ela possa estar precisando de uma palavra, alguma coisa que mude a forma dela, dê uma ideia para ela, né? Um alento. E exatamente nisso que você estava falando, que tem consequência o PR, né? Tem consequência as ações de PR, né? E como é que hoje em dia, exatamente por essa questão de conversar, estar mais próxima das pessoas. Faz muito tempo, já faz alguns anos, eu li uma pesquisa da Edelman muito interessante que fazia parte do Trust Barometer, e falava sobre o quanto as pessoas estão se relacionando com as marcas como pessoas, né? E aí, e o que isso significa? Significa que eu vou atribuir a uma marca características de pessoas. Então, eu amo a Natura, por exemplo. Amar não é algo que você determinaria uma característica corporativa. Você determinaria um ser humano. No entanto, você diz, eu amo. Né? Eu amo a Natura, sabe? Assim como se a Natura fosse uma pessoa. Ou, por exemplo, eu fiquei muito magoada com a Natura. Como que eu vou ficar magoada com a Natura, né? A Natura não é um ser humano. Mas, enfim, como é interessante as consequências desse relacionar-se, né? Tem os aspectos positivos disso, porque você está próximo dessa pessoa emocionalmente, mas tem os aspectos negativos disso, porque ela passa a te odiar e montar um grupinho no Facebook, eu odeio a Natura, em 30 segundos. Como é que vocês lidam com essas pessoas, esses haters, mais ou menos, né? Que aparecem? Vocês têm uma linha opa, vamos socorrer e tratar essa pessoa de uma forma diferenciada? Tem um pensamento? Tem uma linha de crise? Como é que é essa parte, assim? Não, tem vários momentos, em várias situações, e por questões muito variadas. Mas acho que a primeira postura, a primeira abordagem é sempre o acolhimento. De você, primeiro, assim, como eu te disse, uma das razões, uma das linhas de atuação é a busca pelo diálogo, estabelecer pontos do diálogo. Nesse sentido, se você tem uma crítica, acho que tem que separar o que é crítica, o que é o sujeito crítico, o que é a pessoa que está com raiva, ou te faz um questionamento mais duro, do que é um hater, né? Quem está aberto ao diálogo, quem quer realmente dialogar. Eu acho que essa é uma primeira abordagem. Mas em linhas gerais, primeiro acolher e entender qual é a razão de toda crítica, né? E muitas vezes você tem, né, haters, você tem gente que se manifesta contra porque são contra seus valores. Ora, vou te dar um exemplo. Um exemplo claro. Há coisa de 3 anos, a Natura lançou uma campanha muito singela, era somente para o online, de uma linha de maquiagem chamada Faces, que era uma linha do amor. E esse videozinho, ele trazia 3 casais homoafetivos, com meninas, uma delas transgênero, uma delas uma menina trans, mas eram 3 casais homoafetivos se beijando loucamente, com batom, coleção do amor. Tá. Isso foi uma confusão imensa. Porque, é claro, isso provoca reação. Isso desperta críticas de movimentos conservadores e isso desperta ódio também. Mas Então, vocês começar a separar também. Claro, mas isso faz parte dos valores da marca. É claro que você não faz isso para causar. A intenção não é, eu quero
vamos deixar alguém puto hoje? Não, Não, não é essa a claro, ideia. né? Porque assim, vai Mas é um acontecer. risco calculado. Sim, Mas é sim, um sim. risco calculado. Isso faz parte, está na razão de ser da marca, né? Uhum. A valorização da diversidade é uma coisa devida na empresa, né? E em defesa da liberdade de você ser e amar quem quiser. Você Sim, pode ser e amar quem você quiser. Ponto. sim. Acreditamos nisso, piamente. Lá fora nem todo mundo acredita nisso. Isso tem Claro. reação, isso traz uma, isso desperta crítica e desperta ódio. Com ódio, eu realmente não sei ainda como lidar. Eu acho que está todo mundo tentando entender como que a gente pode lidar melhor com o ódio, de modo a gente não alimentá-lo ainda mais. Mas eu acho que a melhor resposta ao ódio é o amor, é acolher, é procurar entender, e mostrar que, cara, é possível a gente conviver todo mundo nesse mesmo espaço. Uhum. E daí eu acho que a postura ela tem sempre que buscar ter um acolhimento, entender de verdade o que está acontecendo, o que se passa. E estabelecer e estabelecer pontes. E ao longo desse processo, isso foi uma coisa extremamente curiosa. Assim, a gente não precisou ficar se defendendo, explicando por que essa ação tinha saído daquela maneira. A rede fez isso. Claro, claro, Influenciadores fizeram isso. sim. Uhum. Então, muitos influenciadores entraram nessa para defender a marca e falar, gente, isso é simplesmente maravilhoso. A marca dando espaço para isso, para esse tipo de ação, a valorização do amor e tal. É Então, bacana. foi uma ação que assim, a gente viu a rede, a gente começou apanhando muito, mas a própria rede devolveu, e no fim o sentimento que prevaleceu foi positivo. Sim. Vitória do amor, né? Sim. Então, isso é Orientar importante. esses influenciadores, vocês só observaram. Como foi isso? A gente só observou. A gente só observou. Nesse caso, a gente só observou. Mas as coisas não são absolutamente espontâneas. Não, sim. Muitos desses influenciadores tinham um relacionamento prévio com a marca. Conheciam a companhia, conheciam a empresa. O influenciador, assim como a empresa, isso é importante. Da mesma maneira que uma empresa precisa pensar duas vezes, fazer os seus cálculos para determinar com quais influenciadores ela vai buscar se relacionar, vai buscar envolver numa campanha, o influenciador faz a mesma coisa. Ele Ah, vai sim. procurar saber. A visão dele Ele, tem, vai o maior ser. ativo, exato, o maior ativo dele é a própria imagem. Ele não Sim, vai sim. associar a imagem dele Claro. a uma farsa. Ele não quer se associar a uma farsa. Exato. Então, o relacionamento ele é fundamental. Então, antes de você pensar em trazer um influenciador para uma campanha, estrear uma campanha publicitária, algo do tipo, você tem que buscar um relacionamento genuíno, conhecer as pessoas, para que elas te conheçam também. Isso Sim. é uma via de mão dupla. Assim, o que a gente busca, o que eu te falei, a gente busca assim, legitimidade, algo genuíno. Genuíno, A sim. pior coisa que pode acontecer num relacionamento com um influenciador, no envolvimento de um influenciador na campanha, é você ter um comentário falando, até parece que a pessoa, até parece que ela usa. Deu tudo errado, né? Sim. Deu tudo Ai, errado. deu. Com certeza absoluta. Sim, Deu tudo sim. errado. Sim. Então você tem que buscar e isso é uma via de mão dupla. Então, nesse caso de faces, a gente teve muitos influenciadores grandes, gente peso pesado, entrando firme para defender, porque são pessoas que conhecem, né? Sabem Hum, quais são os propósitos, conhecem e põem a sua reputação ali, em jogo, para defender uma causa. Porque essa não é uhum. uma causa da Natura. Não, é do Isso é uma mundo. causa. Isso é uma Sim. causa do mundo. Isso é Sim. uma causa dos Sim. direitos humanos. Isso é uma causa que É, vai fazer a gente chegar num lugar melhor. Se a gente sem puder dúvida. aceitar as pessoas uns aos outros. Se a gente pudesse amar um pouco mais. Sem dúvida. Então, acho que esse é um exemplo bom de como lidar com ódio e de como a construção de relacionamentos ela é importante, não só nos ótimos momentos, mas também para te ajudar em situações em que você precisa estabelecer um diálogo Uhum. ou em muitas frentes, né? E Como precisa você sai para, de apoio. Sim, sim. Claro. Sem né? dúvida. Michel, olha, falta 10 minutinhos. O Instagram, ele é assim, com certeza, muito bravo e chato, tá? Quando dá uma hora, ele corta a gente e acabou, entendeu? Então, assim, o que eu quero falar para você é o seguinte:
Primeiro, a gente vai agradecer muitíssimo todas as pessoas que estão aqui, que entraram, que saíram, que apertaram, colocaram o coraçãozinho. Eu vi uma galera muito legal, Ricardo, vi também o pessoal do Bigor na café aqui, o Renato Soares, que é um fotógrafo também, o Ricardo, que é um super fotógrafo, muito bacana, galerinha da arte, galerinha daqui. Imagino que tem uma galera da Natura aqui também, É. bacana, assistindo. Isso mesmo, muito obrigada, gente. Michel, eu quero agradecer muitíssimo a sua participação. Eu ficaria horas conversando com você, a gente falando sobre essas relações e o que a reputação pode fazer, o que esse mundo louco, mas muito bacana, e que traz muita coisa legal, muita oportunidade para a gente, pode fazer com as marcas e o que as marcas podem devolver para a sociedade, né? A gente podia ficar horas aqui conversando, né? Mas assim, para a gente poder encerrar, quero saber se você quer dizer alguma coisa para a galera e também para a galera depois, que vai assistir depois, porque depois muita gente assiste e isso vai para as outras redes, viu, galera? YouTube, LinkedIn, Facebook, Twitter, vai estar na íntegra todo esse programa. E quem quiser fazer perguntas para o Michel pode fazer, depois eu mando para ele, tá? E assista na íntegra, que tá muito, muito, muito bacana. Indiquem para seus amigos e seus colegas. Michel, para a gente poder encerrar, como eu falei, nesse friozinho aqui de São Paulo, que mensagem você deixaria aí para a galera que está assistindo a gente, levando em consideração tudo que a gente está assistindo, essas questões humanas, esses valores geniais como você disse, não são só da natura, são da sociedade, né? Que mensagem você deixaria para todo mundo aí nesse momento? Bom, primeiro, Camila, obrigado, de verdade. Fiquei super honrado com o convite, um prazer imenso, papo super delícia com você. Muito bom ter essa experiência. Eu sou um cara de bastidor, não tô sempre deste lado aqui, mas é sempre bom calçar um pouco os sapatos, né, dos porta-vozes que eu castigo um pouco nas entrevistas. Sim. Agora, acho que de recado, acho que a gente está passando por um momento extremamente delicado, preocupante, algo que inspira muitos cuidados e extremamente triste, mas que também é um momento de esperança. Temos aí quase 500 mil mortos, como eu disse antes, um período de extrema intolerância, de aprofundamento das desigualdades e de avanço sobre direitos que julgávamos já conquistados, né? E de todo um aparato de proteção ambiental sobre o qual o país se orgulhava e era reconhecido, né, por possuir. Eu acho que a mensagem é da gente não desistir, da gente amar, da gente se amar, da gente amar o outro, e da gente se cuidar e cuidar uns dos outros. Então, ainda tomando todos os cuidados, máscara e vacina para todo mundo. Vacina já. Eu acho que Mara? esse é mais do que um recado, esse é um desejo. Vacina Sim. para todo mundo, para que a gente possa sair dessa o quanto antes e recuperar um pouco o estrago desse período. Com certeza. Obrigado, viu, Michel? Obrigado pela sua participação. Quero deixar aqui minha gratidão por essa conversa tão, tão agradável, produtiva. Um beijo para todo mundo que esteve aqui, viu que a Ana acabou de entrar, a companhia Drew. Miriam, um super beijo para você. E, Michel, ótima semana para você, para sua equipe na Natura. E continuem sendo vocês que, ó, tá dando muito certo, né? Um abraço Maravilha. para você, viu? Obrigado, Camila. Super beijo. Se Tchau. cuida. Tchau, Tchau, tchau. gente. Até semana que vem. Tchau. Tchau, gente. Valeu.